Olá, 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 olá. Bem-vindo ao podcast Intuindo a Vida. E hoje nós temos uma convidada, Beatriz Guntzel, fundadora da fonoaudiologia sistêmica. Um processo que ela vai contar pra gente como é que funciona, que está ancorado na constelação familiar, nas leis sistêmicas e na relação com as crianças, como que a gente olha para as crianças, como terapeuta cuida das crianças, enfim, não sei muito bem ainda, mas ela vai contar pra gente. E o tema é olhar além dos sintomas, tá? Por que olhar além dos sintomas? A Bia, ela é minha amiga, eu conheço ela há muito tempo. E ela tem nesse trabalho que ela faz, ela traz um processo onde ela olha para a pessoa, não para os sintomas. Os sintomas trazem as pessoas, trazem as crianças, e ela traz um olhar, né? A fonoaudiologia sistêmica conduz um olhar para que ela se conecte profundamente com a pessoa e veja aquela pessoa no seu contexto, nos seus sistemas, com seus pais, enfim, um universo aqui que essa minha amiga vai trazer hoje para vocês. E hoje ela vai trazer histórias, né? Histórias do trabalho dela, desse processo intuitivo, né? Quando a gente precisa de alguma forma se despir um pouco dos nossos conceitos e preconcepções e estar totalmente aberto e imerso a estar em contato com esse ser, com esta criança, com essa pessoa que está sendo atendida. Ela já chegou aqui, bem-vinda, minha linda amiga. E para você que está chegando aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se esse tema faz sentido para você, curta aqui, compartilhe, manda esse podcast de presente para algumas pessoas neste momento aqui, ó, e digita aqui compartilhei, tá? Porque eu tenho certeza que muitos terapeutas, papais e mamães vão se beneficiar demais com esse podcast. Acho que muitas de vocês já conhecem essa minha amiga, né? A Bia, ela já esteve aqui trazendo contribuições incríveis e hoje mais uma para nós. Vamos lá, vou chamar ela aqui. Enquanto eu chamo ela aqui, coloca aqui, clica aqui, ó, e compartilha para quem você acha que pode interessar. Ok, vamos lá, já compartilhei o meu. Tô chamando aqui a Bia. Amiga, aqui. Quem compartilhou, digita aqui, compartilhei. Bom Oi, dia, meu amor. tudo bem? Tudo bem, meu doce? E você, querida? Que loirão linda. Mergulhei na piscina de nada e fiquei assim. Ai, falhou. Falhou? Falhou, amiga. Eu vou colocar no 4G, só um segundinho. Peraí, Bibi. Falhou, tá meio. Tá. Que bacana, pessoal. Compartilhando. Legal, Ju. Fala aí, você Bora. mergulhou na piscina? Mergulhei na piscina de oxigenada e fiquei assim. Linda. Ai, bom estar Adoro aqui, o seu meu mar. amor. Ai, bom estar Que aqui. bom, Obrigada, que meu doce, por gostoso. mais uma oportunidade de te ver. Achei que era só áudio, mas eu falei, nossa, então vou aparecer mais uma vez. Deixa eu dar um tapa no visual. Ai, Delícia. que Obrigada, lindo. meu amor. Muito obrigada mesmo. Então,
Estou experimentando essa gravação aqui desse podcast. Delícia. Via live e depois a gente faz esses processos. Maravilhoso. Amiga, embora acho que muita gente já te conheça, se apresenta. Tá ótimo. Eu sou a Bia, amiga da Bia. Eu sou mamãe, sou escritora, sou terapeuta e desenvolvi esse método fonossistêmica Olhar Além dos Sintomas depois de uma questão com a minha saúde. Eu tive há 12 anos de tireoide, sobre o que o sintoma estava querendo me comunicar e fiz um paralelo com a vida que eu estava levando na ocasião. Vida cheia de estresse, uma vida totalmente fora do prumo, uma vida no piloto automático completamente. E eu tinha o Dudu, na época ele tinha 5 anos apenas, e eu estava tentando ser mamãe de novo e eu não consegui. E ao não conseguir ser mamãe, e veio o diagnóstico, essa busca, esse mergulho interno de que o que será que esse sintoma poderia me ensinar, aonde isso poderia me levar, mais consciente, otimista, onde muitos acabam assumindo esse lugar de vítima, de meu Deus, por que comigo? Isso não deveria estar acontecendo comigo, que castigo é esse? Enfim, todas essas... É claro que eu tive um luto, sim, rejeitei, fiquei com raiva, fiquei brava, fiquei revoltada, mas depois de tudo isso levou uns bons meses, depois de tudo isso eu precisei realmente rever o meu jeito de trabalhar, rever a minha vida, rever esse meu projeto de ser mamãe de novo e mudei completamente o rumo da minha vida. Comecei a estudar medicina chinesa, voltei a estudar PNL, fiz formação de Psyche, aí entrei no Body Talk, fiz curso de instrutora de Mindfulness, fiz curso de terapia quântica, fiz muita coisa, porque eu precisava entender o que aquele sintoma estava querendo me dizer. E a partir daí, eu entendi que o sintoma também é um jeito de comunicação. Então, por isso que surgiu esse nome fonoaudiologia sistêmica, porque as crianças, eu atendia muita criança na época, atendo muita criança, muita família, com essa questão no problema de aprendizagem, no problema de fala, nos atrasos, nos transtornos, e as mães presas nisso. Atendia muitos professores com problemas vocais, muitos professores que melhoravam o sintoma da rouquidão, aprendiam a falar melhor, né, a articular, respirar, mas o sintoma depois de um tempo voltava. Eu falava, mas que raio é isso que volta? Elas sabem falar, elas sabem articular bem, que raio é isso que volta? E aí, aprendendo tudo isso, eu sempre tinha uma pulga atrás da orelha. Meu Deus, mas por que o sintoma anda? Por que volta? Se volta é porque não resolveu. E aí o otorrino falava, mas ela não fez o exercício, ela deve estar gritando. Eu falava, eu tenho certeza que ela não está gritando. Essa professora sabe falar. Essa professora eu garanto que treinou. Mas voltava. E o mais voltava, né, também fez me refletir. Meu Deus, mas por que esse sintoma aqui comigo, justo na laringe, justo nessa área da comunicação, justo aquilo que eu estudei, que foi voz, justo aquilo que foi meu TCC na especialização? Que isso, meu Jesus? E nesse processo de reflexão, desenvolvimento, mergulho interno, eu percebi que o sintoma também fala. E é com isso que eu trabalho há alguns anos já. E com a ajuda da Bia, dessa minha amiga, escrevi o livro. Ela que me deu muitos empurrões aí nas sessões de terapia. E foi isso. Entramos num grupo de escritores, né, Bibi? Que me ajudou bastante. E aí fiz processos de mentoria e estou aqui para contribuir mais um pouquinho. Bia, o filho, né, ele é muito louco como ele traz realmente uns presentes, né, daqueles mais improváveis, né, geralmente os mais bonitos e também mais doloridos da nossa vida. Sim. Conta um pouquinho assim, né, quando você fala desse olhar além do sintoma, você poderia trazer uma história? Claro. Nossa, como que é essa conexão, né, porque
O sintoma, a gente tem esse beabazinho, né? Muitas vezes, na nossa medicina tradicional, muitas terapias que a gente estuda, a gente tem esse beabá de dizer, olha, isso, é aquilo, é aquilo. E a gente tem esse olhar muito racional. E você, desde o começo, né, transcendeu isso para, né, para esse olhar mais intuitivo, com a intuição estruturada. Então, conta para o pessoal o que, que é isso, como que a gente pode transcender esse sintoma e se abrir para essa unicidade, que é o ser que está na nossa frente. Quando você usa seus conhecimentos, mas ao mesmo tempo você se abre e não fica presa neles, né? E você se abre para olhar. Conta como que é esse olhar. Eu lembro uma vez que você contou um caso de uma pessoa, uma criancinha com Down, que você fez uns fantoches. Eu já lembro de vários casos, assim, né? Quando Nossa, não tem tinha protocolo, né? Mas aí Uhum. você entrava no fluxo. Conta Isso. o caso aí para o pessoal, algum caso, né? Para o pessoal É, sentir, assim, esse movimento. olha só. Então, sempre existe essa coisa do medo do sintoma. Ai, a criança não fala, a criança faz birra, a criança não aprende, a criança, tudo nas costas da coitada da criança. E o que existe é assim, eu vou levar no terapeuta, no psicólogo, na fono, vou levar na TO, porque ela vai resolver a questão do meu filho. Pelo amor de Deus, essa criança tem alguma coisa, ela vai resolver. E eu nunca trabalhei com essa visão. Nunca, assim, o olhar além de sintomas sempre fez parte do meu escopo de trabalho, porque eu sempre enxerguei a criança como uma representação de algo que acontecia lá no sistema familiar. Então, desde a época assim, de especialização de atendimento de ambulatório, eu sempre chamei a mãe. Olha, mas o que está acontecendo em casa? Porque eu fiz uma brincadeira aqui com miniaturas, com bonequinhos. E ele pegou um bonequinho que representava você e começou a bater assim no bonequinho que representava o pai. Está acontecendo alguma coisa lá no seu sistema familiar? Tem algo, né, no seu relacionamento de casal? Aí a mãe. Não, aquele lazarento daquele pai dele. Ah, mas ele lembra desse pai dele, mas esse infeliz, ele não contribui com absolutamente nada. Eu sou pai e mãe dele. Imagina, não, isso aí não existe. Isso aí, não, ele não tem pai. Aí eu falava, meu Deus, como que ele não tem pai? Ele tem pai. Se não convive, ele tá trazendo aqui na brincadeira algo que realmente a mãe está sentindo, né? Algo que a mãe está excluindo. Depois eu aprendi na constelação que era excluir. Mas a criança está manifestando aí num brincar alguma coisa que tem que ser resolvida. E aí eu levava esse caso para minha supervisora de fono, e aí ela falava assim, não, isso daí é com a psicóloga. Beatriz, você está invadindo o espaço de outra área. Eu falava, não. Eu falava, professora, como assim? Porque ele está fazendo isso na minha terapia. Ele não fala declaradamente, mas ele fala através do brincar. Então, esse processo de mergulhar na brincadeira, mesmo que for intuitiva, da criança, para que a gente ajude algo que é tão maior do que a dificuldade de fala, algo que é tão maior dessa dificuldade emocional de lidar com conflito, bullying, por exemplo, hoje que está na moda, né? Então, esse algo tão maior que traz tanta clareza, traz tanta consciência e traz um caminho que a mãe deve seguir lá dentro de casa, porque afinal de contas, a criança vai para a terapia uma vez por semana, no máximo, né? Comigo, a criança fica 1 hora. No sistema público, fica 15 minutos. Em convênio também, 15 minutos, 20 minutos. Se essa mãe não é orientada com esse olhar sistêmico, com esse olhar além do sintoma, ela não sabe lidar com as questões psíquicas, emocionais, físicas, os sintomas dos filhos. Então, essa orientação, esse olhar amplo, nada mais é do que brinque com seu filho, mergulhe nesse universo, dê um desenho para ele, troque os papéis, faça de conta que você é ele e ele é você durante a brincadeira, veja o que ele manifesta ali, para que essa dor, essa angústia, algo que esteja passando lá dentro dele, seja algo que ele possa exteriorizar e não fique amarrado no corpo dele, porque isso sim pode transformar num sintoma. Eu tenho o caso da minha filha, que era um sintoma de asma. Ela foi diagnosticada com bronquite asmática com 5 meses de vida. Bronquite asmática. E aí a pediatra falava assim,
Não, Bia, é tão tranquilo isso. Ela vai ter que usar bombinha o resto da vida. É bem tranquilo. Tem tantos adultos que usam. Eu falei, não, 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 não é Não. possível. Não, não. Isso aí tem alguma coisa. Não é possível, se tem alguma coisa, né? Não é. Como assim tem que usar e é normal usar? Esse sintoma está comunicando alguma coisa aí. E aí, em uma das sessões, até quem fez a sessão foi a Célia Barbosa, nossa amiga querida. Ela viu na sessão de Body Talk que tinha algo oculto ali, que esse sintoma, essa asma, tinha algo que estava preso, uma tristeza ali no peito dela, e realmente essa tristeza era manifestada por esse sintoma de asma, né? Falta de ar, e realmente ela não conseguia respirar. Quando ela trouxe isso à tona, quando ela trouxe isso à luz, né? Realmente eu pude perceber que, opa, realmente tem sempre um horário que ela fica doente, tem sempre uma tristeza que acontece, mas eu não conseguia correlacionar isso com o que tinha acontecido ali na minha semana, ou ali no mês, ou ali, sei lá, né? Desde que ela tinha nascido. E aí, foi numa sessão de constelação sistêmica que eu pude encontrar a causa, né, de tudo isso, que é realmente uma irmãzinha gêmea dela, né? Uma filhinha minha que não veio. Uma tristeza, uma profunda dor, de uma dor realmente da alma, que fez com que ela se sentisse sufocada e inconscientemente não querendo estar aqui. Porque realmente ela passava muito mal. Ela passava muito mal. Então não fazia sentido para mim tratar apenas o sintoma, acreditar e aceitar que ela tinha que usar bombinha. Porque olhando para o meu sistema familiar, eu nunca usei bombinha, meu marido nunca usou bombinha. O meu avô, o bisavô dela, né, por parte do meu pai, tinha uma questão asmática, mas era uma pessoa tabagista, né? Tinha toda essa relação sistêmica, mas tinha algo que era dela, né? Que estava dentro de mim também e que estava oculto. Então, a criança, o que eu comprovo é que as crianças manifestam questões íntimas da sua própria história, da sua própria biografia e do sistema familiar para que isso seja incluído, para que isso seja visto. Então, o sintoma olha para alguma coisa. E Né? Por isso que é olhar além do sintoma. você, né, o fato de ter visto isso fez com que, com o tempo, foi... Com o tempo, hoje ela vai fazer 8 anos esse ano. Com o tempo, as crises se espaçaram, mas assim, até se espaçar, o que eu pensava? Eu falava, nossa, isso aqui tem um significado. Incluir esse significado fazia muito sentido para mim, porque eu não sabia se ia passar a crise. Eu não tinha controle disso, né, Bianca? Porque as pessoas querem o quê? Resolver o problema. Ah, então fiz a constelação. Eu vou resolver a asma. As pessoas ficam presas nisso. Quando eu entendi que não era resolver a asma, mas entender o que ela representava, eu acolhia no meu coração. Então, quando ela acordava de madrugada, eu sabia o significado. Então, aquilo me tranquilizava. Aquilo falava, nossa, é por isso ainda reverbera nela, isso ainda faz sentido para ela, esse sintoma ainda tem que estar aqui. E eu incluía esse sintoma. Porque antes eu rejeitava, eu ficava cansada, eu reclamava de acordar de madrugada, para mim era um saco. Era cansativo. Eu falei, com isso, amanhã eu tenho que acordar cedo, que saco. Quando eu tive clareza disso, eu parei de falar que saco, olha só. Eu acolhia isso, incluía. Sobre excluir, não, é sobre incluir, é trazer no seu peito essa aceitação profunda de que o sintoma ainda está comunicando e está tudo certo. Com o passar dos anos, que aí o sintoma pôde se amenizar, ela não tem crises há mais de 2 anos. Olha. Mas foi um processo de 5 meses até 5 anos, aceitando, incluindo, tendo uma postura amorosa do sintoma. Igual o meu da tireoide, por exemplo. Foram anos... Sim. Olha que interessante, né? Você falando assim, me veio assim, esse fio, né? Onde a gente para do racional, que o sintoma tá ali e a gente tem ali
o leque aí de opções para que a gente gere uma identificação e pare por aí, né? Porque esse lugar, né, ainda cartesiano, de que eu preciso resolver e preciso acabar com o sintoma e acabou e tem um fim e bola para frente, me livrei do problema, né? Faz com que a gente não aproveite e não se aprofunde nesse sentido. Então é muito interessante, assim, isso é muito até o processo mesmo intuitivo, quando você tem você tem um limite ali do que a tua mente aprendeu e a gente tem que largar, né? E ouvir a partir de um outro lugar que reflete essa criança. E aí pode ser a mãe, pode ser uma pessoa que faça esse caminho, como, né, no caso aí o terapeuta Body Talk. E depois ainda, esse é um fio, né? Esse é um fio, não talvez para um lugar, talvez um lugar que tenha um estopim, mas que conta ali uma história. E depois esse sintoma talvez ele venha a vir à tona para comunicando ainda uma outra tristeza que venha, porque é como que o corpo dela expressou a primeira vez a própria tristeza. Então é muito Eu tenho uma interessante. frase que resume isso, Bibi, que é assim: não é o que acontece, é como você lida. Uhum. A cada crise dela, que eram Fala crises de assim, novo. não é o que acontece, mas é como você lida. Uhum. A cada crise dela, assim, eu lidava com aquilo de uma maneira tão mais amorosa comigo e com ela, que não tinha essa canseira toda que tinha antes de ser consciente para mim. Não tinha. Não tinha. Antes eu ficava brava, me sentia cansada, sufocada, sufocava mais ela, ficava ansiosa, tudo isso. Não, e o Sim. que eu pensava? Eu conheço tanta coisa, tá passando por isso? Eu pensava É. nisso, Mas a gente fica isso. Porque né? a gente está num lugar assim, né? É. Por... Vai estudar. Eu É. também fui no mesmo caminho. Vou É. estudar para ver se eu tenho todo o arsenal de ferramentas para me empoderar da saúde do meu filho, não sei o quê. Só que chega uma hora que o próximo passo, né, é a gente se despir, a gente realmente entrar no fluxo e falar assim, ok, então o que, que você está querendo me dizer? Né? Isso. E aí existem algumas técnicas, e esse ouvir, né, ele vem do coração, ele vem de um outro lugar, É o não é outro um lugar, não é irracional. aqui. Não. Eu tenho, né, o Arthur, você lembra, né? Ele tinha muita dor de barriga. E eu lembro até hoje, assim, uma das noites, né, que ele tinha feito de tudo, ele chorava muito, né, foi internado várias vezes, né, antes da escola Waldorf e tal. E teve uma madrugada, assim, que eu não tinha muito, já tinha feito de tudo, né, não dava ali para pedir socorro para ninguém naquele momento, já tinha feito tudo, não tinha que parar de chorar. Eu falei, ok, estou aqui totalmente para você nessa presença. E aí eu comecei a lidar, a estar ali e acolher, e a hora que eu falei, ok, estou ali totalmente na presença para você, o canal intuitivo se foi. E na hora me veio um óleo essencial que eu peguei, veio uma música que eu nunca tinha ouvido na vida, veio os movimentos, veio o negócio e ele parou de chorar. Eu acho que né, isso que eu quero o objetivo tanto desse lugar, sabe, Bia, desse podcast, empoderar essas pessoas de que, né, a gente tem esse lugar, a gente tem esse canal, a gente precisa dar um passo além dos sintomas, além daquilo que a gente pensa, além daquilo que a gente sabe. É claro que pedir ajuda, e se a pessoa é terapeuta também, mas tanto terapeuta quanto mãe ou quanto qualquer pessoa entender que a razão ela tem um limite. Chega uma hora que a gente tem que se abrir para que o universo fale com a gente, para que aquele ser fale com a Gente, gente totalmente. a razão tem um limite. Eu amei isso. Olha só, tem um caso de uma criança, incrível essa mãe. Ela ouviu da médica, a criança com 2 meses de vida teve meningite bacteriana.
A médica falou assim para essa mãe, tem gravado lá no meu YouTube, a mãe chama Suelen, eu adoro essa mulher. A mãe, ela disse que a médica falou assim, mãe, você tá vendo esse hospital inteiro aqui? Diz que era um hospital grande em São Paulo. Aí ela disse que olhou e falou, tô, o seu filho é o mais grave daqui. Mas você é jovem, você pode ter outro. Meu Deus. O seu filho não vai sobreviver. Ela disse que na hora veio um choro, um desespero, uma raiva, uma angústia. Ela falou, Bia, eu senti ali tudo. Eu senti tudo ali. Mas, ao mesmo tempo, eu falei, para, que tudo isso está acontecendo porque tem um sentido. E aí, quando ela falou que, peraí, para, que tem um sentido, ela não Quanto era tempo a reikiana. criança tinha? Quanto 2 tempo? meses. 2 meses. 2 meses de vida. Meningite bacteriana. Entubado, uma loucura. Ela disse que colocou... Nossa, foi incrível essa live que eu fiz com ela. Ela disse que colocou a mão no coração. Ela falou assim, meu Deus. Algum propósito isso deve ter na minha vida. Que eu tenha força para alcançar tudo isso e que meu filho sinta essa força, mesmo ali na incubadora entubado, de que do jeito que for eu aceito essa doença do jeito que ela vier. O que eu quero, de uma maneira assim, amorosa, é que aconteça o melhor e eu entrego. Cara, eu entrego, que é o fluxo. Que é, eu não crio uma resistência do tipo, isso não devia estar acontecendo comigo, eu sou vítima. Ah, médica, olha essa médica, que horrorosa, não sei o que. Ela falou, eu entrego. Bom, resumo. Na visita seguinte, né, no dia seguinte, o menino, a médica veio e falou assim, não sei o que aconteceu, mas por algum milagre que a medicina não explica, esse menino está respirando melhor, não sei como. Que mãe que não tem essa conexão? Que mulher que não tem esse despertar desse fluxo, dessa conexão divina, que eu vou aceitar, eu vou concordar com isso, eu vou incluir isso, porque isso está acontecendo mesmo. Mas isso vai me levar a algo muito maior. Gente, então ela falou, Bia, é como se eu tivesse saído do saguão daquele hospital, daquele lugar, tivesse ido para sei lá eu onde. Gente, ela na época, ela tem 24 hoje, o Rian tá com oi. Gente, ela tinha acho que 19 anos, muito jovem, muito, muito jovem, muito jovem. E ter essa conexão, essa clareza desse sair dessa coisa lógica, tem uma lesão, e olhar só para a lesão, como se a lesão fosse única e não tivesse um corpo ali que pudesse entrar em processo de homeostase, em autocura, que a gente sabe que isso é possível. O que é autocura? O que é homeostase? É quando vocês fazem aquele machucado no dedo e a sua mente consciente não precisa ficar pensando para as células cicatrizarem. O corpo tem uma inteligência inata que faz com que as células cicatrizem ali. Então, isso é homeostase, isso é a inteligência que o nosso corpo nasce com isso. Então, sair desse lugar de olhar apenas para a meningite, de um cérebro lesado, e acreditar que aquele corpo pode, de uma maneira ou de outra, entrar nesse equilíbrio e com esse fluxo, que é um fluxo de intuição, um fluxo divino, algo acontecer, por que não? Não é só, se Deus quiser, e não é só isso, é aceitar o sintoma. Isso é olhar ali no sintoma. Eu falei, Suelen, também você fez isso antes de ser aluna. Se desapegar, né, da identificação e dessa questão do médico, que a gente sabe que eles têm ali, né, todo um conhecimento, mas a gente veio num processo onde a gente tirou o poder, né, nato nosso e colocou na mão de alguns especialistas em função do próprio estudo que eles têm, do poder da medicina, né, do poder que a medicina tem de curar. Então, isso foi uma construção do conhecimento e tá tudo bem, é muito importante. Mas o fato antes não existia isso. Antes não existia médico. Mas você sabe, o meu marido é médico, e a gente tinha esse poder. E eu falo, não é só uma questão assim de crer e não é essa coisa de força de pensamento espiritual.
Mas veja, um filho, o coração dele nasce, se forma dentro do coração da mãe. Então, não é uma coisa, não precisa, ninguém precisa acreditar. Mãe nenhuma precisa acreditar que tem conexão. É É fato, só saber. É é só fato. saber que o coração dele foi feito dentro de você. Então, naturalmente, você tem uma conexão, uma anteninha biológica com esse ser, né? E assim, quem precisar de explicação, é só perguntar que eu dou um monte de explicação Aí eu adoro essas suas explicações biológicas da minha intuição. Eu amo, biológicas. Às vezes a gente adoro. precisa. Mas o fato é que existe tanto com esse filho, mas a gente tem também isso com as pessoas, né? Essa ressonância que a gente gera com as pessoas ali, né? Que a gente, essa integração, cada um fala uma coisa, né? Jung tem essa questão da relação, outras pessoas falam do campo quântico, enfim. Mas o fato é, quando a gente sintoniza uma pessoa, né, como se fosse um radinho, a gente sintoniza aquela frequência e a gente pode ouvir através de outras formas, né, de Mas outros você lugares. falando da medicina, é algo que tem mudado realmente assim nos atendimentos, nas universidades, para esse olhar holístico, para esse olhar Que integrativo, bom. ainda dentro das universidades. E meu marido até fala uma coisa, né, nos vídeos dele e tal, que é assim, o paciente ele melhora. Quando que o sintoma vai embora, né? Quando primeiro o paciente aceita que aquilo está acontecendo com eles de verdade. Que não, primeiro ponto, aceitação. Segundo ponto, não é Fala o melhor o remédio. que é aceitação, porque aceitação Concordância, concordar. Eu não concordo que brigar, tipo assim, ah, não não quero mais. resistir, não resistir. Eu concordo, meu filho tem problema emocional. Eu concordo, eu estou hipertensa porque eu hipertensa. Estou muito tensa porque eu não aceito tal situação do meu filho. Eu Uhum. concordo que meu filho teve um diagnóstico autismo, seja o diagnóstico que for. Eu concordo. Eu não fico brigando com a medicina, eu não fico brigando com as terapeutas, eu não fico brigando com meu filho, eu não fico brigando com o sistema familiar do pai do filho, do tipo, ah, veio dele. Eu concordo. Aceitação é concordância com o que é do jeito que é. Primeira coisa. Segundo, se você tem que usar medicação, se você tem que fazer uma terapia, se você tem que sei o que, faça. Mas participe do processo junto. Essas três coisas juntas, aceitação, usar a medicação ou fazer a terapia, e participação, engajamento junto. E o que é fazer junto? É olhar e falar assim, aqui eu tenho responsabilidade de atuar e não atuei por anos. Agora eu vou atuar. Uhum. Olha, esse sintoma do meu filho me trouxe aqui uma informação de que eu olhava mais para o meu trabalho do que para ele. Se a gente colocar na balança dos valores, o que vale mais a pena? Porque aí se eu vou trabalhar e a minha cabeça tá confusa, tá cheia de preocupação, e porque eu deixo meu filho, porque eu tô sobrecarregada, será que essa conta fecha? Uhum. Ah, mas eu tenho que pagar a conta. Tem uma hora que você, se não olhar para o sintoma do seu filho, você não acolher, você vai ter que deixar o seu trabalho com urgência. E algo que era importante, que era cuidar do filho, vai virar uma urgência. E vira uma urgência quando? Quando eles entram na adolescência. E aí tem muitas crenças do tipo, ah, é aborrecente. Não é aborrecente não, porque aqui eu tenho criança de várias idades, assim. Eu tenho um de 17, uma de 10 e uma de 7. Então eu já passei por várias coisas. Não é aborrecência coisa nenhuma. Isso é um termo muito chato até que as pessoas usam. Virou uma crença, né? Todo adolescente é aborrecente, né? Porque eles aborrecem. Eles não aborrecem, não. Os pais que deixam. Ah, eu não posso com a vida. Ah, eu não posso com a vida. Não quer jogar videogame. Ah, eu vou falar, vira um inferno em casa, então eu prefiro não discutir. Isso é muito grave, isso é muito sério. Porque aí eles começam a ter problemas psíquicos. Tá uma coisa de adolescente se mutilar, tá uma coisa isso. E aí, quando eu vou olhar além desse sintoma, né, eu vejo que teve uma falha ali, principalmente de 0 a 7 anos. Não teve presença, não teve hierarquia, não teve ali valores colocando, depositando nos valores dos filhos. Aí a criança fica perdida. Uhum. Então, o sintoma comunica alguma postura que os pais devem assumir
agora. Se você não assumiu de 0 a 7, de 7 a 14, não faz mal. Assuma hoje. Isso é aceitação. Cara, aceitar também que você falhou. Acolher a sua falha. Ter autocompaixão consigo. E falar, que bom que eu posso fazer agora. Eu posso fazer hoje. E esse momento que nós estamos passando, eu sempre falei isso na internet, sempre falei isso nos meus atendimentos. Antes de internet eu já falava isso. O filho é teu. Você tem que saber lidar com o seu filho. E aí as pessoas, não, então eu vou fazer terapia com outra pessoa. Não, não é assim. Aí coronavírus vem e traz isso assim. Entre em contato com o seu filho. E aí as mães em falando pânico, essa porque... coisa de vir e jogar para um outro, para um especialista, a responsabilidade de resolver, né? Isso está falando? Porque o especialista, ele clareia, né? Até uma aluna minha achei tão lindo e ficou isso gravado no meu coração. Você é um farolete nas nossas vidas. Eu achei tão lindo, porque o que é um farol, né, Bibi? Um farol clareia. Caminho, né? E quem faz o caminho? A pessoa, né? É a pessoa. É a pessoa que faz o caminho. É a pessoa que caminha. Então, mérito, quando a criança melhora, eu falo, parabéns para você, mamãe. Tome um champanhe, faça um busto seu. Porque o mérito é da mãe. O mérito é do pai, não é do especialista. Não é do especialista coisa nenhuma. Eu sou uma ajudante. Um especialista é uma ajudante. Quando eu peço ajuda para a Bia, ela é minha ajudante. Ela mostra aquilo que eu não consigo ver. Mas assim, se você não faz, tanto faz, né? Não tem como. Aí fala, não, aí porque tem gente que fala isso, né? Eu fui num ajudante X, né? Fiz técnica tal, fui no fulano, não adiantou nada. Aí eu falo assim, sim, mas aquilo que você foi orientada a fazer, você fez? Aí a pessoa fica com cara de ué. Duas. Uma porque eu não fui orientada e o especialista realmente falhou. Ou outra porque o especialista orientou e a pessoa não fez. Aí é complicadíssimo, porque as pessoas estão acostumadas a não ter responsabilidade mesmo, a transferir. Só que a gente viu que isso não tem um bom efeito. A transferência não tem um bom efeito. A gente está voltando agora, né, para se empoderar desse lugar, porque também é como se a gente tivesse um período ali na história em que, né, foi isso. A gente falou, não, né, cada coisa é seu lugar. O meu lugar não sou médica, então a gente segmentou, né, essas responsabilidades e teve aí um caminho, né? E não é julgar, e não é culpar, e não é pelo fato da gente não ter feito, os pais não terem feitos, que, enfim, é porque realmente não foi ensinado, né? Aquilo que a gente não aprende, a gente tem que viver para aprender, né? Para sentir, a vida vai mostrar. Então tá tudo bem a gente reconhecer isso agora, né? Quem reconhece isso no caminho, porque faz parte do caminho, né? Porque também se a gente ficasse julgando e jogando Não, faça pedra, agora. Fazer agora. O que vale é o momento presente. Faça É. agora. Acolha, reconheça que você não fez e tá tudo bem. Você não tinha esse conhecimento. Aceite, né? Faça a tal da terapia, faça tudo e participe junto para que você tenha sucesso, para que você olhe daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 5 anos, olhe para trás e fale: eu comecei a mudar minha vida em julho de 2020. Nossa, que incrível! Hoje eu tenho que comemorar, eu tenho que colher, sabe? Então, faça agora, né? O sintoma, ele comunica um rumo, algo que nós temos que agir aqui na nossa vida e não estamos fazendo. Então, o sintoma não é um inimigo. Não é um inimigo. É algo que realmente te ajuda a traçar novas rotas, novos caminhos. Não é uma árvore que a gente poda fora, né? Porque senão ela é outra. Eu quero me livrar, né? Porque as pessoas querem se livrar. E aí não dá certo. Amiga, estamos aí no seu tempinho certinho. Obrigada. Vou te dar a palavra para finalizar. Quero agradecer, foi maravilhoso. Obrigada. Tem muita história ainda. Quero que você um dia venha falar sobre
seu trabalho com autismo, que eu acho que é maravilhoso, É, que é totalmente disruptivo também, né? Nesse sentido, você tem que se 100%. abrir É tema do totalmente. meu próximo livro, dando spoiler já. É, Muito bom! Então, a gente marca abra a assim, minha palavra aí amiga. para você trazer as últimas palavras. Eu quero agradecer e quero realmente dizer que nós mulheres temos muito mais poder do que a gente imagina. Basta a gente silenciar e se conectar com o nosso coração, porque o coração diz muito, o coração fala muito. Se a gente se conectar com aquilo que a gente precisa fazer, né, alguns minutos de silêncio, o silêncio fala muito. Fazer uma meditação, meditar, meditar. Eu vou conseguir, sim, ter essa força toda que essa mamãe, essa Suelen teve, e fazer com que eu consiga incluir, acolher o sintoma, incluir aquilo que me dói, porque é incluindo a dor que a gente consegue dar o próximo passo. Primeiro, incluir a dor, incluir o problema. E aí, de repente, a gente pode tirar um aprendizado grande disso. E quem quiser me conhecer mais, só me acompanhar no Instagram, tem YouTube também que tá ficando bem cheio de informações legais. O YouTube é Beatriz Oba! Guntzel. E tô aí, querida. Muito obrigada por essa parceria amorosa. Sempre adoro estar aqui com você, minha amiga. Gratidão, linda. Foi Obrigada, meu ótimo. amor. Obrigada. Queridos, então, olha aí, Fonoaudiologia Sistêmica no Instagram e Beatriz Guntzel no YouTube. Segue ela, manda uma mensaginha, que é muito especial. Tchau, Um amor. beijo, meu amor. Beijo, Beijo. obrigada, Tchau. gente. Tchau.